Fala, meu queridão, estamos retornando às aulas depois de uma semana com números inteiros, né? Finalizando uma avaliaçãozinha que foi passada e hoje a gente retorna agora com números fracionários. Papai, você já deve ter ouvido falar nisso, números fracionários. E os números fracionários vão fazer parte agora, números, tá aqui, ó, números fracionários, isso, que são as frações, né? São as frações que você já conhece. E os números fracionários agora vão fazer parte do nosso estudo. Vamos dar uma revisadinha. A gente viu dois conjuntos de números anteriormente. O conjunto dos números naturais, que era representado pela letra N, né? Que eram os números naturais. E os números naturais, eles correspondiam ao qual conjunto de números? Aqueles que a gente podia contar, né? 1, 2, o zero não. O zero não entra, que a gente não consegue contar o zero. Mas é o 1, 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. E tem também o conjunto dos números inteiros, que é esse daqui. É representado por essas letras Z. Eu falei nos vídeos anteriores, inteiros. E eles faziam parte, eram todos os números naturais adicionados do zero, né? E eram números opostos aos números naturais. Lembra? Que era -1, era que entrava os números negativos, não é isso? Eram números com valores negativos, que aí a gente viu que devia ou que tinha no bolso, não é isso? E você entendeu bem essa ideia. Agora vem comigo para os números fracionários e vamos tentar essa abordagem aqui para a gente, primeiramente, antes de tudo, tentar entender o que são números fracionários, né? E a representação de números fracionários já está aí na sua tela, pai. Já está aí na sua tela e é basicamente isso. Ó, tem uma menina aqui, essa mocinha aqui, linda, tá dando um passo aqui, né? E aqui está o comprimento desse passo, ó, papai. Aqui está o comprimento desse passo. Imagina só que essa menina queria dividir esse comprimento todo. Ela quer dividir isso, ela quer particionar, ela quer transformar isso em partes. E aí ela, ao invés de utilizar o passo, ela utilizou o pé dela, o comprimento do pé. E ela percebeu que utilizava um passo dela equivaliam a 3 pés dela, né? Ela colocando junto a junto cada pezinho dela. Ela viu que um passo inteiro dela, o passo todo, ela correspondiam ao comprimento do pé. E basicamente isso é a ideia de frações. Números fracionários são isso, são partes de um todo. O todo, aqui nessa figura, está representado pelo passo e as partes estão representadas pelo comprimento do pé dela. E é basicamente isso a ideia de frações. Então vem comigo aqui, ó. Presta atenção aqui nessa figura. Olha, essa figura aqui é um todo. A gente diz que ela é um todo. Essa daqui, ó, essa primeira aqui. A gente diz que isso daqui é um todo na matemática, porque corresponde à parte completa, certo? Veja bem, esse todo, como que a gente vai expressar esse todo, né, de forma fracionária? Primeiro de tudo, o todo, a pergunta é, o todo ele foi dividido em quantas partes? Ele foi dividido aqui em 1, 2, 3, vai contando, pai. 4, 5, 6, isso. Ele foi dividido em 6 partes. Presta atenção, não vacila não, não fica comendo lanchinho não, tomando café. Não, papai, presta atenção. Vai, ele foi dividido em 6 partes. É verdade ou não é? Isso, o todo foi dividido em 6 partes. E a parte que está pintada, ele pegou somente uma. Aí a gente passa um tracinho e coloca assim. Essa é a representação de um número fracionário. Embaixo, ou seja, o número fracionário ele tem duas partes importantes. Tem uma parte de baixo e uma parte de cima. E tem esse tracinho fracionário aqui, esse traço que a gente chama de traço fracionário. Então, basicamente é isso que é a representação de um número fracionário, certo? O todo, pega aqui o todo. Quantas vezes ele foi dividido? 6, está aqui, ó. Você viu, contando aqui, que deu 6, certo? E quantas partes ele pintou?
Duas partes foram selecionadas. Pronto. Passo o tracinho fracionário e coloco 6 embaixo. Mesma coisa aqui, pai. O todo foi representado por quanto? Foi partido em quantas partes? 6 partes. Isso. E foi pintado 3 delas. Pronto, está aqui. Certo? Ah, professor, como se escreve isso? Tenha calma, tenha calma. No instante a gente vê tudo como é que vai formar, vai montar esse formato aí. A pizza aqui, qual a parte da pizza que não foi comida? Ou seja, aqui está. Olha, a pizza foi dividida em uma, a pizza é o todo, né? Ela foi dividida em uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, foi dividida em 8 partes. E a parte que não foi comida, olha, a parte que ficou, professor, foi 1, 2, 3, 4. 4 partes ficaram. Pronto. Pronto. Essa é a principal ideia do número fracionário. O número fracionário, ele representa partes de um todo. E é isso aí que você tem que observar. Partes de um todo que foi dividido, né? Esse todo foi dividido. E o que coletar, o que você querer pegar, é a parte de cima. Certo? E, professor, existe um nome para essas partes? Existe? Existe, pai. Está aqui, ó. Por exemplo, a parte daqui de cima, a parte que a gente escolhe, a parte selecionada, a gente chama ela de numerador. É o numerador da fração. E a parte de baixo, a gente chama de denominador. Certo, professor? O numerador indica o quê? Isso, indica o que eu acabei de falar. O número de partes considerada do inteiro. Quantas partes você selecionou? E o denominador, o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Lembra que a gente dividiu aqui a pizza, por exemplo, em 8 partes? A pizza ficou o quê? A pizza foi dividida em 8 partes. Ah, professor, então isso aqui é o denominador. Isso, pai. É o denominador. Ah, professor, e essa parte aqui de cima, que era a parte que ele queria, a não comida, foi o numerador. Isso, numerador. Pronto. Então, essas são as duas partes principais. Essas são as duas partes principais de uma fração: o numerador e o denominador. Ah, professor, que nome estranho. Pai, numerador e denominador. 2 nomes lindos para você colocar como nome do seu filho. É maravilhoso. Vá, faça isso. Faça isso. Olha, certo, professor. Mas cada fraçãozinha dessa tem como eu falar um nomezinho? Tem, pai. E eu vou lhe mostrar agora como é que se lê cada uma das frações. Olha, vem comigo aqui. Se o denominador for, a parte de baixo, 2, a gente chama ela de meio. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Pronto. E aí, para aí, pai. Para aí, viu? Para aí nessa parte, porque quando é maior que 9, a gente vai ver como é que funciona. Tá bem? Certo? Então aqui, professor, aqui é 1, o número de cima, o numerador, você lê normalmente, que são os chamados números cardinais. Você lê normalmente eles, certo? Então você vai ler 1, meio, que é o de baixo, meio, tá aqui, ó, 2, eu chamo meio. Certo, professor? E essa daqui, professor? Essa daí, meu queridão, você lê a parte de cima normalmente, 2 o quê, professor? Tem o 3 aqui. O 3 a gente fala terço. Tá aqui, ó. 2 terços. E esse daqui, 5. E aqui lê como ordem, né? Sexto. Tá aqui, ó. Sexto. Isso, pai. 3, que é o número de cima. Quartos. Tá aqui, ó. 3 quartos. 4. Número de cima, normalmente a gente lê nono. 1, oitavo. Pronto, pai. Que coisa maravilhosa. É isso aqui que faz, como que a gente lê o número. Ah, professor, e depois de 10, como é que fica? Olha, o 10, por exemplo, 10, a gente vai ler décimo. 2 décimos, se fosse 2, né? 1 décimo. E a partir do 11, 11 ou 3,
12, a gente vai ler da seguinte forma: 1, 11, e aí a gente vai adicionar uma palavrinha que era usada há muito tempo pelos egípcios, quando eles dominavam a África, né, a parte da África. Eles liam utilizando uma unidade de medida deles, que era o avos. Avos, isso. Não é avós não, viu, pai? Avos, isso. 3, você só vai adicionar 12 avos, pronto. Era como se fosse o metro na época, o quilômetro, sabe? Era uma medida, uma unidade de medida. Agora as frações, ela traz uma ideia muito interessante, que são frações equivalentes. Frações que equivalem a outras. Como assim, professor? Olha, os números eles não têm equivalência. O 2 é o 2, o 4 é o 4, os números que a gente conhece, né? Os números naturais. O 6 é o 6, o 7 é o 7. Só que nas frações existem algo que a gente chama de frações equivalentes, uma propriedade que a gente chama de frações equivalentes. Repara só isso aqui, ó. Essa figura aqui, toma essa figura aqui toda como o todo, isso. Ela foi dividida em quantas partes? 2, está aqui, ó. Ela foi dividida em 2 partes, e a parte que a gente pintou é 1, não é isso? Veja que a gente pintou exatamente, aparentemente, na metade dela, né? Na metade da figura. Observe essa outra fração. Ela foi dividida em 4 partes, e ela foi pega 2, né? Ou seja, são frações diferentes, aparentemente frações diferentes, só que elas representam uma mesma quantidade. Veja que a parte pintada aqui no 2/4, aqui no 3/6, aqui no 4/8 é a mesma que foi pintada aqui no 1/2. Ou seja, apesar de ter valores diferentes, essas frações a gente chama elas de equivalentes, ou seja, elas pertencem, elas têm uma mesma proporção do que é pedido. Certo, professor, mas como é que eu vou saber quando uma fração é equivalente na outra? Porque nem sempre eu vou ter o recurso visual, né, do desenho para saber se tem a mesma estrutura pintada, se tem a mesma parte. Certo? As frações elas são equivalentes. Para a gente ter frações equivalentes, basta a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um único número. Vixe, complicou demais. Não, pai, peraí, ó. Multiplica essa fração aqui por 2, por exemplo. Multiplica a parte de cima por 2 e a parte de baixo também por 2. Vê só o que vai acontecer. Quando eu faço esse processo, eu vou ter o seguinte. O que era 1/2 vai ser igual a 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Está aqui, ó. 2/4. Ou seja, 1/2 é igual a 2/4. Se eu multiplicar isso daqui por 2 de novo, em cima e embaixo, olha só o que é que vai acontecer. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Está aqui, ó. Frações equivalentes. É dessa forma, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um único número. Se eu fizer isso, eu vou estar encontrando infinitas possibilidades para frações equivalentes. Ah, professor, eu só posso multiplicar por 2? Não, se você multiplicar por 3, aqui, por exemplo, essa daqui, 1/2 vezes 3, você vai ter 3, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, que é essa outra fração aqui. Veja que há infinitas possibilidades de encontrarmos frações equivalentes. Certo, professor, mas se a gente pode multiplicar, a gente pode também dividir corretamente. Se a gente pode multiplicar, a gente vai poder dividir. E aí a gente chama de simplificação de frações. E isso é muito importante, muito importante. A gente fez o processo anterior, que era frações equivalentes. Agora a gente faz uma simplificação de frações e procede do mesmo estilo. A gente precisa encontrar um valor que a gente possa dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse mesmo valor e ir assim reduzindo essa fração. Quer ver? Olha só, se a gente dividir a parte de cima aqui e a parte de baixo por 2, olha o que vai acontecer. 24 dividido por 2 dá 12.
Isso. 36 dividido por 2 dá 18. Tá aqui. Vai. Faz o seguinte, divide isso de novo por 2. Vai por 2 mesmo, não tem problema não. 2 é o mais fácil. 12 dividido por 2, você vê que é 6. 18 dividido por 2, você vê que é 9. Pronto. Agora aqui complicou um pouco. O de cima dá para dividir por 2, professor, mas o de baixo não dá. 9 é um número ímpar. Então divide por 3, campeão. Tenta dividir por 3. Vai. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Pronto. Dá para dividir mais ainda? Não dá. Paramos aqui. Essa fração a gente chama de fração reduzida do 24 dividido por 36. Joinha, essa é a fração reduzida do 24 dividido por 3. Joinha, pai. Professor, encontrei outro caminho. Por exemplo, eu dividi aqui por 4 e dividi aqui por 4 e acabou que no final deu isso. Tem algum problema? Não. Pode ser. Professor, dividir por 12. Tem algum problema? Não também. Se chegou no final a mesma fração reduzida, não tem problema. O objetivo é justamente esse, independente do formato que você chegou. Joinha, pai. Aqui, faz a redução dessa fração, vai. Dá aquele pausa maroto, pausa aí maroto, e vai fazer a redução dessa fração, vai. Vai, já fez? Muito bem, papai. Vem comigo, ó. Confere agora. 2 e por 2. Pronto. Dividir aqui em cima por 2 deu 2. E aqui embaixo por 2 deu 5. Posso reduzir? Não posso. Acaba por aí. Para aí, meu bonitão. Para aí. Isso. E agora? Professor, não dá por 2, não dá por 3 também. Por 4 também não dá. Por 5 professor. É isso mesmo. Por 5, ó. 25 dividido por 5 dá 5. Tabuada tem que saber de cor, não adianta, pai. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber. Tabuada. 50 dividido por 5 é 10. Professor, dá para dividir por 5 de novo? Dá. Dá mesmo. Ó, dividindo por 5 em cima vai dar 1. Dividido por 5 embaixo, 10 dividido por 5 dá 2. Tá aqui, pai. 1/2 é o resultado dessa fração. E hoje é só, meu povo, é só isso mesmo, é uma introdução sobre frações. A gente viu uma parte boa, como é que se lê, como que se entende frações, como faz a sua redução e as suas frações equivalentes, certo? Na próxima aula a gente já parte para calcular com alguma delas. Pai, assunto muito importante. Pega a visão e vai. Um beijo, um cheiro e tchau.